Ó, a política... Opa, lá vem. Eita, ó, lá vem, Bob Furuia. A política... Vamos ver. Vamos, a política... A política não é uma sequência de eventos lineares. Então acontece uma coisa, acontece outra, acontece outra, acontece outra, acontece uma coisa, depois dessa coisa vem outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem eventos co-ocorrentes. É um conjunto de eventos complexos. E as influências vão se cruzando. É por isso que às vezes as pessoas erram tanto em determinadas análises e fazem apostas que não se cumprem, etc. Enfim. Então é preciso tentar entender, né, como é que se dá esse jogo aí. Né? Ontem, o Jair Bolsonaro, presidente, fez a mais pavorosa de todas as suas lives. Né? Aquilo que eu brinco, aquela mistura de estética Al-Qaeda com Zorra Total, a antiga Zorra Total. Né? Ontem ele fez a mais pavorosa delas. A mais vulgar, a mais burra, a mais perigosa em muitos aspectos, porque põe em risco, sim, de uma maneira importante, a saúde da população. Demonstrou, volto à palavra, uma vulgaridade no trato da política que é incompatível com alguém que é chefe de Estado, com alguém que governa. Uma coisa é você ter opositores, adversários. Outra coisa é tratá-los da forma mais abjeta possível, desqualificando pura e simplesmente pessoas que têm uma importância na política brasileira inegável e mesmo naquilo que há de virtuoso também no país. O que demonstra uma coisa, ele está isolado. Está vivendo o seu pior momento. Todas as pesquisas captam isso. Se vai sair disso ou não, aí não tenho bola de cristal, não sei. As circunstâncias não são as mais favoráveis para que ele saia. E ele também não faz as opções as mais corretas para sair. Ao contrário. Em vez de procurar ampliar seu campo de interlocução, ele busca o contrário, ele se aferra àqueles que são seus aliados fiéis, o que obviamente exclui pessoas ao invés de incluir. Não? Só que ele não faz política sozinho. Então aí vem a coisa da co-ocorrência. Ele não é o fato gerador da política, ele não é o fato primário da política, a partir do qual outros eventos vão ocorrendo. Sim, ele é um elemento importante porque ele está na presidência da República. Mas há outros jogadores que igualmente olham o cenário e são induzidos a fazer escolhas. O Bolsonaro olha pouco para o seu entorno. Ele vive muito preso na sua própria bolha, olhando para o seu próprio umbigo. Então ontem, ao lado do Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, engenheiro formado pelo Exército, né, pela Escola de Engenharia do Exército. Portanto, um homem ligado às ciências exatas. E aqui, travessão, se fosse por escrito, Tarcísio, um travessão, que depois eu vou fechar em seguida para continuar. A sua cara de sério e de técnico já não está convencendo mais, porque gente séria e técnica não conesta o tipo de coisa que você conestou ontem. E aí, das duas, uma, ou contesta ou sai do governo. Ou melhor,
Ou permanece no governo, se desmoraliza, ou contesta e sai do governo. Como você não vai contestar e sair do governo, você se desmoraliza, fecha a travessão. Então o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de um engenheiro para o qual, Vólio Bene, necessariamente a soma dos quadrados dos catetos há de ser igual ao quadrado da hipotenusa. Ou o prédio cai. Se alguém achar que não. A ponte cai. As coisas não saem a contento. Aí o presidente Jair Bolsonaro disse que ele teve, sim, sintomas de Covid, que ele achou que fosse Covid. Aspas. Tomei aquele negócio para combater a malária, a cloroquina ou a hidroxicloroquina. E no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal. E antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando. Olha só que exemplo que eu estou dando. Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz exame e não estava infectado. Mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? A fala nem sequer faz sentido. Porque ele não foi procurar o hospital. Notem, nem sentido interno tem. Como boa parte das coisas que o Bolsonaro fala. Porque se você for procurar o sentido aqui, ele jamais deveria ter tomado o remédio. Ele deveria ter ido para onde? Segundo ele próprio. Para o hospital? Mas ele diz, eu não fui, eu nem procurei médico, eu já me mediquei, eu tomei a cloroquina, cujo nome não vou dizer, não sei o quê. Cloroquina que nem antiviral é. Não é um antiviral. Hã? Justamente serve para o tratamento da malária. A malária é causada por um protozoário. Aliás, há um dos tipos de malária para os quais a cloroquina nem serve. Não sei se vocês sabem disso. Porque são 3 protozoários que causam malária, diferentes. Num deles, a cloroquina já não serve. Porque o bicho desenvolveu resistência. E serve secundariamente para doenças autoimunes. Não serve para doença viral. Então, notem, ele está dizendo que ele tomou um remédio. Ao fazê-lo, ele está convidando as pessoas a fazer a mesma coisa. E estava, digamos assim, com o diabo no couro, né? Como diz o povo. Nessa mesma live, atacou a CPI, claro, atacou os senadores da CPI, nominadamente Renan Calheiros, Humberto Costa, até aí Renan, relator, MDB, Humberto Costa, petista de Pernambuco, mas também atacou Omar Aziz, do PSD, presidente da CPI, que é uma pessoa que goza de respeitabilidade, a exemplo dos outros, mas o Omar Aziz, ele não é um radical de nenhum lado, ele é considerado um centrista. Aliás, já foi elogiado em cena aberta até pelo próprio Flávio Bolsonaro. Mas ele não quer saber de nada. Na mesma live, chamou Lula, ex-presidente da República, ele pode não gostar o quanto for, ele pode atacar o Lula politicamente o quanto quiser, mas chamou o Lula de ladrão de 9 dedos. O Lula perdeu o mindinho da mão esquerda no acidente de trabalho. Você fazer esse tipo de piada com quem tem uma deficiência física, com quem tem uma amputação, com quem tem... Isso demonstra um caráter. Isso não é crítica política. É a pura desqualificação. O que o Lula deveria responder? E você que tem o bucho furado, será que faz sentido? Será que é essa? Será que é assim que se deve fazer política? E aí, sabedor que o presidente Fernando Henrique havia dito numa entrevista, o que confirmou ontem, depois numa live, né? Já vamos falar da live. O que confirmou numa live que num eventual segundo turno votaria no Lula, aí ele não teve dúvida. Até teve uma passagem bastante notória naquele momento que invadiram a fazenda Fernando Henrique lá atrás, uma vez, o MST invadiu uma fazenda da família Fernando Henrique. Esse FHC que está dizendo agora que vai votar no Lula, olha a cara de pau, esse cara de pau FHC dizendo que agora vai votar no Lula, dá uma vontade de soltar um dinheirinho para o MST da região, da fazenda do FHC, para o pessoal invadir de novo lá.
Quem sabe ele aprenda. O Fernando Henrique nem é mais dono da fazenda. Chamava, acho, Córrego da Ponte. Acho que é Córrego da Ponte. Vê pra mim, Valmir. Nem é mais dono da fazenda. Soltar um dinheirinho. Bom, primeiro que eu acho que a MST não aceitaria dinheirinho dele. Mas vem cá, presidente, pergunta. O senhor conhece outros grupos que soltando dinheirinho faz coisas? A seu gosto? Sei lá. É Córrego da Ponte mesmo, em Buritis, Minas Gerais. Córrego da Ponte. Eu lembrava porque associado a 2 córregos, né? Entendeu? Sei lá, o senhor conhece algum grupo, alguma milícia, alguma coisa assim, que soltando dinheirinho na mão executa serviço? Referiu-se a Flávio Dino, governador do Maranhão, como aquele comunista gordo. Vem cá. Eu já disse que eu acho que nós temos uma das piores elites do planeta. Né? A pior elite do planeta, em um estudo aí, consta que seria a elite guatemalteca. Eu não acho que a elite guatemalteca seja muito pior do que a nossa. Ainda assim, eu pergunto, deposita-se esperança nesse tipo de atuação aqui? A Fiocruz, que é um órgão federal, está fazendo alerta para possível terceira onda. O presidente está dizendo que ele passou mal, tomou cloroquina e depois sarou, não tinha mais nada. Qualquer que fosse o mal dele, ele não sarou por causa da cloroquina, que no dia seguinte ele disse que não tinha mais nada, porque evidentemente não teria nem dado tempo do remédio atuar. E a menos que ele estivesse com malária, ou com alguma doença autoimune, a cloroquina não serviria para nada. Especialmente de um dia para o outro. Então ele está contando uma mentira, ele está induzindo as pessoas à automedicação, né? Ele está fazendo pouco caso das regras que o próprio Ministério da Saúde sugere. Trata a disputa política na base da pura desqualificação das pessoas e das lideranças. Faria diferença se o governador do Maranhão fosse magro? Ou se o Lula tivesse 10 dedos? Então, o Bolsonaro, por enquanto, é considerado um dos candidatos viáveis ao segundo turno em 2022. E agora eu quero que vocês prestem atenção nisto aqui que eu vou dizer. Pergunto a vocês dois. Não é pergunta difícil. O que é uma polarização em disputa eleitoral? Para haver uma polarização em disputa eleitoral, é preciso haver 2 polos. Sim. Né? Você pode chamar de polarização uma disputa que esteja entre 2, mas o que se fala por aí não é disso. Tanto é que se fala de uma terceira via. A ideia da polarização é: nós temos um radical de direita, um extremista de direita, e nós temos o Jair Bolsonaro. Certo? Ele é um extremista de direita. Tudo o que ele diz o qualifica como um extremista de direita. Ele prega golpe de Estado, ele incentiva a formação do que poderia ser chamada de milícia, não estou falando daquela do Rio de Janeiro, com quem eles têm proximidade também, proximidade comprovada. Adriano da Nóbrega, antes que alguém venha me cobrar informações a respeito, está dito. Né? Eu estou falando de outra coisa. Quando ele incentiva, por exemplo, que as pessoas tenham armas para enfrentar o governo, incentiva a indisciplina nas polícias militares,
ele lidera atos em favor do golpe de Estado, ele trata com desdém as políticas de reparação às minorias, ele as desqualifica a luta dos negros, basta ver o que falou na Hebraica sobre quilombola, desqualifica permanentemente a luta dos homossexuais, né? da comunidade LGBTQI como um todo, embora frequentemente adore fazer piada em que ele se coloca como um polo de atração gay. Aí meu filho é com o analista dele, que eu odiaria ser, né? Os analistas podem recusar casos, inclusive, né? Especialmente quando eles detectam um certo traço que não tem cura, né? E que pode ser perigoso para as pessoas, até para o analista, né? Então, ele é um polo de extrema-direita. Agora vem cá, onde está o polo de extrema-esquerda? Eu estou rejeitando a tese da polarização. Não há polarização. Teria de ter um candidato viável falando coisas de extrema esquerda. Vamos estatizar tudo, agora vai ser só Estado, precisamos começar a cuidar, precisamos começar a armar as pessoas. Vocês já imaginaram se tivesse um candidato de esquerda viável falando que as pessoas deveriam ter armas para enfrentar os poderosos do Estado brasileiro? Vocês já imaginaram isso? Pensem um pouquinho no que estaria acontecendo. Pensem em alguém. Pensem no Lula falando: é preciso que a população se arme para enfrentar seus adversários políticos, se necessário. Mas nós não temos esse polo de extrema esquerda. Isso é mentira. Não tem. Lula no Twitter. Semana passada em Brasília falei com mais de 60 políticos de vários partidos. Semana que vem vou conversar com os movimentos sociais, intelectuais e com o movimento sindical. Quero conversar muito. Quem faz política conversa. Dono da verdade, carrancudo, não serve para política. Isso é extrema esquerda? Sobre o Centrão. A imprensa nos induz a erro quando diz que o Centrão está todo com Bolsonaro. Não trate o Centrão como um partido único. Ao apagar das luzes da Câmara dos Deputados, cada partido tem interesse no seu estado. Vamos conversar individualmente com cada partido político. Isso é extrema esquerda? Gostem ou não, estejam felizes ou não, o Lula está procurando atrair o centro. E está falando para o centro. E está correto do ponto de vista do jogo, porque ele tem quase o monopólio dos votos de centro-esquerda e de esquerda. E ele sabe disso. E para ganhar, ele tem que pegar aquela parte do eleitorado que não é de esquerda. Porque só com o seu eleitorado ele não ganha. Não por acaso o Ciro, que inicialmente imaginou que fosse transitar na centro-esquerda com algum candidato apoiado pelo Lula, chegou-se a pensar lá atrás que pudesse ser um apenas, mas não deu certo. Ele inicialmente foi um discurso de centro-esquerda. Quando o Lula voltou para o cenário, ele imediatamente passou a flertar com a direita, está fazendo discurso de direita e está querendo ver se pega nacos do eleitorado do Bolsonaro. Não sei se dá. Bom, política não é só coisa linear, né? Estou dizendo, são eventos que ocorrem. Fernando Henrique deu uma entrevista na TV e disse que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no Lula. Ontem, ele participou de uma live do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, que é presidido pelo advogado Valfrido Vardi. Aliás, o IRE faz alguns dos melhores debates e mais profundos que estão aí nas redes sociais.
Acompanhem. Estavam lá Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Raul Jungmann e a Luísa Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. E notadamente uma empresária bilionária, muito bem sucedida, uma gigante no e-commerce e com preocupações sociais muito claras. Se há alguém que não pode ser classificado de elite chinfrim, é Luísa Trajano. Chinfrim que eu digo moralmente. Porque dinheiro, tem um monte de gente que tem e é chinfrim. E aí, Fernando Henrique foi posto diante da questão da terceira via e tal, e disse, não sou lulista, se tiver terceira solução, melhor. Mas ele, Lula, sente o momento. O presidente atual do Brasil não sente o momento, não sente nada. O outro, é o Lula, tem suficiente esperteza para sentir. Acho melhor terceira via. Mas se não houver, quem não tem cão, caça com gato. Aí o Fernando Henrique tem ali a sua coisa do humor. E no caso, o gato, se referindo ao Lula, não é tão feroz, não é uma onça, não é da extrema esquerda. É um gato pacificado, já tem experiência, a vida ensina, pelo menos alguns aprendem. É melhor apostar. E ele falou da dificuldade óbvia de ter o candidato de centro. Tem uma fragmentação muito grande das forças chamadas de centro. É possível? Ainda é possível. É provável? Não sei. Tenho um pouco mais de dúvida sobre a probabilidade. Se acontecer, vou apoiar. Mas aí ele disse, mas depende de quem também. E quando ele tinha dado a entrevista na TV dizendo que poderia apoiar o Lula, o próprio Lula foi à internet, Twitter também. Eu gostei da entrevista da FHC, sempre tivemos uma disputa civilizada. Ele me conhece bem, conhece o Bolsonaro. Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura. Os dois se conhecem mais proximamente desde 1978. Eu publiquei hoje uma foto que eu mandei para vocês, acho que está aí, uma foto de 1978, Lula e FHC, no Sindicato dos Metalúrgicos, que então era só de São Bernardo, de Santo André ainda não estava junto. Fernando Henrique, candidato ao Senado pela sublegenda do MDB, o Lula, só um sindicalista, apoiou Fernando Henrique. E eles têm uma proximidade desde esse período, e depois viraram adversários políticos. E esta semana se descobriu que jantaram juntos. Almoçaram ou jantaram? Almoçaram ou jantaram? Acho que Almoçaram. Jantaram. Almoçaram juntos a convite do Nelson Jobim, né? Que já foi ministro do governo do PT, já foi ministro, foi do STF no governo Fernando Henrique. E os dois estão aí, né? Uma foto que gerou ciumeira no PSDB. Ah, não é muito bom fazer isso, embora a gente compreenda o momento. O que eu quero dizer é o seguinte, caminhando para a conclusão. E também é o espírito da minha coluna hoje na Folha de São Paulo. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, obviamente. Né? Eu também gostaria que houvesse um candidato identificado, sim, com o centro. Eu queria, por exemplo, um candidato viável que fosse mais favorável às privatizações do que é o PT. O Lula me deu entrevista, falou de as empresas estatais se tornarem empresas mistas, mas privatização mesmo, no sentido em que eu gostaria de algumas empresas, não. Agora, eu sei uma coisa. Isso é análise. Não é possível o país continuar na rota do ódio e do extremismo. Não é possível. Até porque hoje você tem extremismo de um lado só no país. E até devemos ser gratos por isso. Porque não há o extremismo correspondente de esquerda. Ou me diga onde está. Onde está? Cadê? Vamos a essa questão do armamento da população. Cadê o outro lado? Tem aí um grupelho ou outro falando que não tem a menor importância. Quem é que está se fechando na sua bolha e não quer mais falar com ninguém? Quem é que trata os outros na base da pura desqualificação? Que ignora a ciência? Que fez escolhas erradas, infelizmente, que têm efeitos econômicos graves? O que eu noto
é que se começa a consolidar uma avaliação em setores da direita democrática que existe, do centro, da centro-direita, da esquerda, da centro-esquerda democráticas, de que você pode ter a formação de uma frente ampla, não importa quem seja o candidato, que tenha como fundamento superar esta fase de crispação e de ódio e de destruição de instituições. Nós precisamos recuperar as instituições. E acho que há forças empenhadas nisso. Então, tem gente que está demorando para entender o jogo. O Reinaldo agora vira petista. Que coisa mais burra, que coisa mais idiota, que coisa mais cretina. O que eu estou perguntando, e aqui vai ter um monte de gente de esquerda que pode ficar brava, é se realmente a postulação que o Lula está fazendo é uma postulação de esquerda. É? Ou ele próprio está falando de uma postulação que pega a partir do centro? O que cria dificuldades para uma candidatura de centro. O que não quer dizer que ela não possa surgir. Agora, para surgir, eu volto ao Fernando Henrique da live de ontem, no debate com a Luísa Trajano e com o Jungmann e com o Valfrido, Vardi, para que ela possa surgir, disse o Fernando Henrique, é preciso falar com as pessoas. Ter clareza sobre o problema das pessoas. A minha mulher me chamava atenção por uma matéria que saiu agora há pouco. Consumo de carne no Brasil cai ao menor nível em 25 anos. São vários fatores aqui, inclusive a demanda mundial por carne. Mas como é que se está vendo? Como é que o setor considerável da elite brasileira vê a população de verdade? E não obstante, o consumo de ovo nunca foi tão alto. É preciso estar ligado no que está acontecendo. Fernando Henrique disse isso. Aí até ele fez uma brincadeira, ele disse, aí não basta ler livro. Eu falei, o livro eu já li um monte de livro, mas não basta o livro. Então eu preciso que tenha proximidade com as pessoas. Vai aparecer esse candidato com proximidade com as pessoas? Para se viabilizar, então, como esse candidato de centro? Agora, em qualquer dos casos, o Brasil precisa, sim, não me importa com quem, de uma frente ampla contra o ódio. Porque a gente não pode continuar nisso mais tempo. Contra o negacionismo, a favor da ciência, a favor da objetividade. Nós temos personalidades hoje com sólida formação econômica, sem nenhum vínculo com a esquerda, que aponta os desatinos do governo. E só para encerrar, o Bolsonaro hoje foi para o Maranhão. Reagiu à foto do Lula e do FHC e disse, nos seguintes termos, o ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice. Isso é um presidente da República. Se referindo a esse presidente da República. Voltou, está no Maranhão, voltou a chamar o Flávio Dino de comunista gordo. O Dino reagiu, ele está preocupado com o meu peso. Que importância isso tem? E aí você pega um homem que foi central na consolidação do Plano Real, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, tem zero de vinculação com qualquer coisa de esquerda. Deu uma entrevista ao Globo. Segundo ele, o governo Bolsonaro nunca apresentou um projeto econômico. O Brasil ficou para trás em relação ao resto do mundo. Mas
A agenda liberal de Paulo Guedes é apenas um ornamento no atual governo e disse que o Brasil se tornou um páreo econômico ao ignorar as relações internacionais e consensos, inclusive quanto ao meio ambiente. Esse é o quadro em que se começa a se formar uma espécie de uma supraconsciência anti-ódio e anti-destruição das instituições, seja com quem for. Como diria a FHC, aparecendo o candidato de centro, ótimo. Agora, está difícil por quê? Porque, na verdade, o Lula não está formando um polo de extrema esquerda. Ou você entende esse jogo, ou você não está entendendo nada. E o tio está aqui para ajudar a entender.